Muito bom dia a todos, saudações, espero que todos estejam bem. Eu só gostaria de concluir, complementar com alguns detalhes importantes referentes ao último vídeo que eu postei. Não sei se vocês perceberam, mas eu acho que sim, né? Surgiram algumas interferências durante a gravação, né? Eu precisei interromper algumas vezes, né? Foi necessário naquele momento. Então, com algumas interrupções, com algumas interferências, não foi possível eu dar continuidade naquela gravação, né, naquele vídeo, e eu não pude, então, trazer alguns detalhes importantes que eu estava planejando trazer, tá? Então, eu vou trazer rapidamente aqui neste vídeo alguns detalhes importantes que não pode ficar de fora, tá bom? Vai ajudar muitos a compreender um pouco melhor o que eu disse anteriormente naqueles vídeos, tá? É o seguinte, meus amados irmãos, vocês sabem que os exemplos as quais eu me utilizei, né, para trazer alguns ensinamentos, por exemplo, mariposa, o vagalume, a vela, o sol, né, também a minhoca, né, o verme parasita, bacilos, né, bactérias, vírus, né, e no meio disso também tem os protozoários, as amebas, enfim, os micro-organismos, né? Nós sabemos que o amor deve imperar, né? O que eu trouxe não foi uma crítica ou um ataque, né? De forma alguma, mas eu trouxe alguns exemplos, né? De uma forma metafórica, ilustrativa, né? De uma forma figurativa, né? Fiz uma comparação, uma analogia sobre alguns seres, né? Enfim, nós devemos, né, sempre amar, né? Não agir de forma contrária, né, ao amor cristão, né? Mas assim, o que eu trouxe no vídeo anterior foi para ilustrar, né, de uma forma metafórica o que ocorre, né? Porque nós sabemos que existem seres que estão vibrando na luz e seres que estão vibrando nas trevas. Então eu trouxe estes exemplos figurativos para uma melhor assimilação, tá? Então, né, nós sabemos que muitos estão vibrando na luz, no amor, estão em comunhão com Deus, e muitos outros estão vibrando nas trevas, né, se afastando da luz. Então, o exemplo da mariposa, do vagalume, das minhocas, né, assim como dos vermes, parasitas, bacilos, vírus, bactérias. Vocês podem também inserir neste meio, né, os protozoários, as amebas. Existem alguns que se encaixam nesse sentido, tá? Não são todos, né, mas muitos se encaixam nestes exemplos, tá? E outra coisa, um ser de luz, né, um espírito de luz, ele pode sim cegar, ofuscar, né, com a sua luz aqueles espíritos, né, menos evoluídos, né, menos preparados, menos capacitados, né? Isto já ocorreu com muitos, né? Porque aquele quantum energético, né, aquela luz emanada por aquele ser espiritual, é tão forte, é tão grande, que espíritos menos preparados, né, menos evoluídos, podem não aguentar, podem não suportar, tá? Mas cabe aqui um adendo, né?
espíritos de luz, eles podem, né, se quiserem, baixar um pouco o seu padrão vibratório, tá? Espíritos de luz podem e conseguem diminuir a potência de luz emanada por eles, tá? Os seres de luz, né, os espíritos mais iluminados, têm esta condição, né, conseguem fazer isto e podem fazer isto, se assim eles desejarem, se assim eles quiserem, né? Porque quanto mais evoluído é um ser espiritual, maior será a sua humildade, maior será o seu amor, enfim, maior será a sua luz, né? Então, um espírito de luz, um espírito iluminado, ele pode baixar um pouco a sua luz, baixar um pouco o seu padrão vibratório, tá? Diminuir a potência de luz, de energia e de amor, né? Ou seja, rebaixar um pouco o seu padrão vibratório para não afetar, para não abalar, para não comprometer, para não prejudicar outros espíritos menos evoluídos, tá? Então, espíritos de luz, eles podem diminuir a potência de luz que eles emanam para que outros espíritos menos evoluídos possam suportar, aguentar aquele quantum energético de luz, de amor. Isso ocorre, por exemplo, durante o processo de canalização, incorporação, psicografia, psicofonia, tratamentos de cura, tratamentos espirituais, enfim. Isso ocorre com muitos médiums, né? Isso ocorre também no desenvolvimento de muitas faculdades mediúnicas, né? Então, um espírito de muita luz pode, né, diminuir, baixar a potência de luz, de amor, né, emanada por ele, para que possa, então, incorporar, canalizar, psicografar com algum médium ou estabelecer um outro trabalho mediúnico com algum médium que seja menos evoluído, tá? Então, assim, seres de luz, espíritos de luz que são mais evoluídos, mais iluminados, eles podem baixar da sua luz, né, diminuir a potência, diminuir a porcentagem, o grau de luz, de amor, de energia, para não afetar, não prejudicar, comprometer aquele outro espírito, médium ou trabalhador, que é menos evoluído, tem a luz mais baixa, tem um quantum energético, né, de luz, de amor, de energia, mais baixo. Então, espíritos de luz, eles têm esta capacidade, eles podem fazer isto se assim o desejarem, tá bom? Isto já ocorreu e ocorre com muitos médiuns e trabalhadores da luz, né? Existem muitos médiuns e trabalhadores da luz que, mesmo sendo espíritos de luz, espíritos iluminados, não são tão evoluídos quanto outros espíritos de luz. Então, estes outros espíritos de luz, né, estes outros seres mais iluminados, precisam, né, dependendo do caso, né, dependendo do tipo de trabalho, né, dependendo da intervenção, eles conseguem fazer este tipo de transformação ou transmutação, modificação de quantum energético. Então, dependendo do caso, um espírito de luz, um ser de luz, pode diminuir, baixar, né, o seu padrão vibratório, né, diminuir, baixar a potência de energia de luz emanados por ele, para não prejudicar, afetar ou abalar aquele outro espírito que é menos evoluído, né? Desta forma,
este espírito que é menos evoluído, ele pode aguentar e suportar, né? Por exemplo, a intervenção, o concurso, o auxílio daquele ser de luz que é mais evoluído, tá bom? É diferente, por exemplo, é diferente quando ocorre o inverso, tá? Por exemplo, um médium, um trabalhador da luz, que é mais evoluído que um outro ser espiritual, que deseja trabalhar, por exemplo, mediunicamente, né? Então, existe aí também um outro tipo de aspecto e de trabalho na qual muitos mentores, protetores e guias espirituais auxiliarão o médium e o trabalhador da luz para exercer aquele trabalho mediúnico. Então, do ponto de vista, né, do outro lado, né, ou seja, inversamente, existem médios e trabalhadores da luz que são mais evoluídos que outros espíritos que se acoplam nele, né? Que trabalham com suas faculdades mediúnicas, né? Então existem médios e trabalhadores da luz mais evoluídos que alguns mentores, guias e protetores espirituais, tá? Então, às vezes, em algumas situações, tá? Dependendo do caso, o médium e trabalhador da luz também vai precisar baixar a sua vibração, baixar ou diminuir o seu padrão vibratório, né? O médium ou o trabalhador da luz precisará diminuir, baixar um pouco a potência de energia, de luz e de amor, né? Para trabalhar, né? Para participar de algum trabalho mediúnico com aquele outro ser espiritual que é menos evoluído, tá? E em alguns casos, este médium, o trabalhador da luz, receberá o concurso, né, de outros espíritos mais evoluídos para auxiliar neste processo, ou o próprio médium e trabalhador da luz, conhecendo este processo, terá condições, saberá como diminuir um pouco a sua luz, o seu quantum energético, para não prejudicar aquele outro espírito que é menos evoluído. Porém, em alguns casos, tá, este quantum energético, esta luz, poderá não prejudicar, porque existem casos e casos. Existem casos em que este quantum energético de luz é excessivo, ou seja, um espírito de luz é muito, mas muito superior e muito mais iluminado e evoluído, fazendo então, sendo então necessário diminuir bastante esta potência de energia de luz para não comprometer e prejudicar o outro espírito que é menos evoluído, tá? E os espíritos bem mais evoluídos, eles podem fazer isto, tá? Em outros casos, existe, por exemplo, né, em um grau menor, em uma porcentagem menor, né, uma diferença de potência, de energia, de luz, que não é tão necessário assim baixar ou diminuir este quantum energético, tá? Então, existem seres da luz que são um pouco mais evoluídos ou um pouco menos evoluídos do que alguns médios e trabalhadores da luz, tá? E esta troca de energias é um aprendizado mútuo, fazendo bem tanto para o médium e trabalhador da luz, quanto para o espírito, tá? Então, existem médiums e trabalhadores da luz que são mais evoluídos que outros espíritos, que trabalham juntamente
com alguma obra, com algum trabalho mediúnico, né? E aquele espírito que é menos evoluído, em contato com o médium trabalhador da luz que é mais evoluído, que tem mais luz, aprenderá com este médium, né? Simplesmente só de estar em contato, né? Dependendo do trabalho, seja por um acoplamento áurico, psicografia, canalização, aquele ser espiritual que é um pouco menos evoluído do que o médium, ele sentirá as energias do médium e do trabalhador da luz e aprenderá, né? Será um ensinamento muito importante, uma oportunidade valiosa para aquele espírito que quererá e saberá aproveitar esta oportunidade, né? E o mesmo acontece o inverso, né? Um espírito de luz que é um pouco mais evoluído do que o médium e aquele outro trabalhador da luz, né? Da mesma forma, né, trabalhando juntos, em conjunto, né, o médium e o trabalhador da luz, ele aproveitará também esta oportunidade para sentir as energias emanadas por este espírito de luz, que é um pouco mais evoluído, e ele também aproveitará a oportunidade para crescer e aprender, tá? Então, os graus, as porcentagens de potência de luz, de energia, de amor, variam, tá? Não trarei aqui, por exemplo, alguns números, mas pode ser, por exemplo, né, que esta porcentagem, este grau, seja mínimo, né? De repente, o médium, o trabalhador da luz, esteja num nível, numa potência de luz, né, grau 5, né, e o espírito em questão esteja num estágio evolutivo, né, numa potência de luz e de amor, grau 3. Tá? Então a diferença não é tão grande. Né? Então este espírito que emana um quanto energético de luz num grau, numa potência 3, né, se beneficiará quando trabalhar com um médium e um trabalhador da luz que possui um quantum energético de luz grau 5. Tá? Ou seja, o médium, o trabalhador da luz, é um pouco mais evoluído do que aquele ser espiritual. Então, será uma oportunidade tanto para que aquele espírito trabalhe junto com aquele médium e aprenda, sinta o amor e a energia emanada por aquele médium. E o mesmo ocorre o contrário, tá? Um médium, um trabalhador da luz, que emana um quanto energético de luz em um grau e uma potência nível 3, ele se beneficia e muito quando trabalha com um espírito de luz que emana um quanto energético de luz num grau, numa potência 5, tá? Agora, quando um ser de luz muito mais evoluído emana um quanto energético numa potência grau 100, e o médium e trabalhador da luz, ele vibra, emana um quanto energético de luz num grau, numa potência 10, vejam que o médium e o trabalhador da luz, ele emana um quanto energético bom de luz, né? É um médium e um trabalhador da luz que emana um grau de potência de luz relativamente bom, né? Grau 10, tá? Mas aquele outro ser espiritual, ele emana, né, um quanto energético de luz num grau muito maior, de uma potência muito maior, né? É nível 100. Então, para que aquele espírito de luz não prejudique, comprometa aquele médium, né? Para que aquele médium e trabalhador da luz possa suportar aquele quantum energético de luz, de amor, né? Aquele ser espiritual de luz, às vezes, né,
em determinado momento, ele precisa diminuir, baixar sua potência de luz, de quantum energético, para que aquele médium, que também é um trabalhador da luz, possa aguentar e suportar, tá? Então, a espiritualidade da luz, sabendo disso e tendo condições de fazer isso, ela pode nivelar, graduar, chegar numa porcentagem, num grau a qual o médium e o trabalhador da luz possa aguentar e suportar, tá? Pode ser que aquele médium que esteja vibrando, por exemplo, num grau 10 de nível de energia, de luz, pode ser que ele suporte, aguente um quantum energético até o nível 20, por exemplo. Tá? É só um exemplo, tá? Eu não queria trazer números aqui, mas é somente um exemplo para que vocês possam compreender e entender, tá bom? Mas vamos supor que este médium, este trabalhador da luz que emana um quantum energético de luz a nível 10, a um grau 10, ele consiga suportar, por exemplo, um quantum energético de luz em um nível, em um grau até 20 ou 30. Então vejam bem que aquele ser espiritual, ele precisará, às vezes, dependendo do caso, baixar, diminuir relativamente, né? E de forma assim bem acentuada, né? O seu quantum energético, tá? Então, em alguns casos, pode ser que aquele ser espiritual ele tenha que diminuir o seu quantum energético, né? Diminuir a porcentagem e a potência de luz e de amor para trabalhar com aquele médium e trabalhador da luz, tá? Porque existem níveis de potência, de energia e de amor, tá? Pode ser que aquele ser espiritual, em algum outro momento, envie um outro mensageiro, envie um outro ser de luz com um quantum energético um pouco mais diminuído. Por exemplo, pode ser que este ser espiritual, este ser de luz que emana um quantum energético a nível 100, envie um mensageiro seu, um enviado, um escolhido, que esteja vibrando, emanando um quantum energético de nível 50 ou nível 40, e aquele médium que vibra, então, luz no nível, num grau 30, por exemplo, possa suportar e aguentar aquele quantum energético emanado por aquele outro ser que vibra num grau, num nível muito próximo, né? Nível 50. Então, tudo é feito com responsabilidade, ordem, decência, prudência, sabedoria, né? A espiritualidade da luz, tendo consciência de tudo isto, saberá como trabalhar, graduar e mensurar, né, estas energias e seus variados graus e níveis, tá bom? O que é muito diferente quando eu disse que em determinado momento a luz pode ofuscar e até mesmo cegar aqueles que não estão preparados, né? Quando eu disse, por exemplo, e citei aqueles exemplos, né, da mariposa, do vagalume, das minhocas, dos vermes parasitas, bacilos, vírus, bactérias. Vocês podem inserir também aí os protozoários, as amebas, os fungos, todos os micro-organismos, porque cada um tem um papel e uma função diferente, né? Enfim,
quando trouxe estes exemplos metafóricos, figurativos, foi para ilustrar uma outra situação. Foi para trazer um exemplo diferente, tá? Por exemplo, nós sabemos que o nosso mestre Jesus, quando encarnou aqui há mais de 2000 anos atrás, ele precisou falar por parábolas. E ele disse, né, que falava por parábolas, porque assim era necessário, para que alguns compreendessem, né? Se Jesus tivesse dito toda a verdade, ninguém compreenderia, porque a verdade é como uma luz que pode ofuscar e cegar muitos. Então, Jesus trouxe muitos ensinamentos práticos, ensinamentos simples, acessíveis, inteligíveis, e mesmo assim, muitos não compreenderam, muitos não entenderam. Por quê? Porque é como eu disse para vocês, né? Existem, por exemplo, alguns que se comportam como as mariposas, outros se comportam como os vagalumes, alguns como as velas com suas chamas, né? Outros se comportam como vermes, parasitas, minhocas, né? Protozoários, bacilos, outros micro-organismos, né? Porque existem também no meio de tudo isso os vírus e as bactérias, né? Ou seja, existem as ervas daninhas, né? As ervas daninhas, por exemplo, que tem a sua função, né? Tudo neste universo tem a sua função, né? Inclusive os micro-organismos, né? Porque existem micro-organismos do bem e micro-organismos do mal, e cada um tem o seu papel e sua função. Mas, assim como as ervas daninhas, a qual Jesus se utilizou como um exemplo, né? Uma referência, uma metáfora para trazer um ensinamento, né? Existem vírus e bactérias também que, como as ervas daninhas, podem causar, né, um grande mal a muitos. Tá? Então, a verdade trazida por Jesus foi como a luz do sol que iluminou muitos, mas cegou e ofuscou outros. Né? Então, existem ensinamentos dados por seres da luz, pelos grandes mestres, né? Existem ensinamentos luminosos que poderão, por exemplo, ser incompreensíveis, né, para muitos. Né? A espiritualidade da luz, né? Quando eu digo a espiritualidade da luz, me refiro a esta grande egrégora, né? Os mestres ascensionados, né? Os guardiões planetários, né? Os extraterrestres da luz, né? Enfim, a espiritualidade da luz, quando quer, ela traz ensinamentos mais acessíveis, tá? Quando a espiritualidade da luz quer, ela traz ensinamentos acessíveis, inteligíveis, práticos, simples, para que todos possam compreender, para que todos possam entender, tá? Mas em determinados momentos, a espiritualidade da luz precisará trazer novos conhecimentos, novas verdades, tá? E estas novas verdades, elas vêm com uma luz muito potente. Então, em determinado momento, em algumas circunstâncias e ocasiões, a espiritualidade da luz precisará trazer novas verdades, uma nova luz ao conhecimento de todos. E estas novas verdades, estes novos ensinamentos, estas novas revelações poderão ser incompreensíveis a muitos, fazendo com que muitos não compreendam, mas muitos sejam ofuscados por esta luz
por estes ensinamentos e estas novas verdades, estas novas revelações, né? Então, estas novas verdades e novas revelações que chegam em um determinado momento, né, são como uma grande luz que nos auxiliará para o nosso despertar espiritual e a nossa expansão de consciência. Muitos compreenderão, muitos entenderão, aceitarão, absorverão, assimilarão, muitos se beneficiarão por estas novas verdades, por esta luz gigantesca, por estas novas revelações, porque estes espíritos se prepararam durante muito tempo. Estes espíritos foram em busca de evolução. Estes espíritos estudaram, se esforçaram, né? Fizeram um movimento, tá? Para que pudessem progredir e crescer. E então aprenderam com o esforço próprio, né? E dado também a seus merecimentos, né? Porque a cada um é dado segundo suas obras. Estes espíritos se prepararam para receber, né, este quantum energético de luz emanado pela espiritualidade da luz através dos ensinamentos, né? Porque os ensinamentos dados pela espiritualidade da luz são um quantum energético de luz que pode ofuscar, cegar muitos, mas que pode beneficiar, né? Pode auxiliar e ajudar muitos outros, né? Então, espíritos menos evoluídos, menos preparados, espíritos que ainda não atingiram um nível evolutivo ainda semelhante, né, a outros seres, terão uma dificuldade maior para compreender e entender, né, alguns ensinamentos de luz dados pela espiritualidade da luz, tá? Esta dificuldade para entender, para compreender certos ensinamentos da luz é devido à capacidade do espírito, da sua limitação, da sua condição evolutiva. E estes espíritos, eles não devem ficar chateados, frustrados, não devem se sentir inferiorizados, menosprezados. Estes espíritos não devem jamais se sentir inferiorizados, se sentirem, por exemplo, esquecidos, se sentirem ofendidos, magoados, nada disso. Estes espíritos poderão, a seu turno, no tempo certo, no momento certo, atingirem uma evolução considerável. Estes espíritos podem, se quiserem, evoluir mais rapidamente que muitos outros e conquistarem este quantum energético, né? Tendo uma assimilação melhor, absorvendo melhor, né, estes ensinamentos de luz, né, e progredindo mais rápido, né, compreendendo então, aceitando melhor e suportando, aguentando, né, esta potência, esta porcentagem de luz emanadas, né, por estes seres da luz, tá? É por isso que muitas pessoas ainda não compreendem, não entendem, não conseguem absorver e assimilar alguns ensinamentos da espiritualidade da luz, tá? Quando eu trouxe aqueles exemplos, foi para justificar, elucidar estas situações, porque existem muitos seres que estão vibrando numa potência diferente na luz do que outros. Ou seja, existem seres humanos que estão vibrando numa potência maior na luz do que outros. E existem outros seres humanos que estão vibrando numa potência maior nas trevas do que outros. Por exemplo,
Existem seres que estão vibrando mais luz que trevas, e outros que estão vibrando mais trevas que luz. Alguns vibram 70% na luz e 30% nas trevas. Existem aqueles que vibram 50% na luz e 50% nas trevas. E existem aqueles que vibram 40% na luz, 60% nas trevas. Então isto oscila bastante, né? Existem seres que estão vibrando na luz numa quantidade, numa potência diferenciada, e outros que estão vibrando nas trevas em uma potência e uma porcentagem também diferente, tá? Então, isto oscila bastante. Aqueles que estão vibrando numa potência maior na luz vão conseguir entender melhor alguns ensinamentos da luz. Aqueles que estão vibrando numa potência maior nas trevas terão dificuldade para compreender certos ensinamentos da luz, porque ensinamentos atribuídos, né, aos seres da luz possuem este quantum energético, né? Então, tudo aquilo que é trazido pela espiritualidade da luz, seja através de ensinamentos, mensagens, informações, possui uma luz e um quantum energético, né? E aqueles que conseguirem compreender melhor, assimilar melhor, é porque estão vibrando, né, numa dimensão um pouco mais elevada, né? Ou seja, modificaram seus padrões vibratórios e estão conseguindo emanar, né, um quanto energético de luz um pouco maior do que outros que não compreendem, que têm dificuldade para entender, né? Porque precisam ainda evoluir um pouco mais, melhorar o padrão vibratório, né? E atingir um quantum energético de luz um pouco maior, tá bom? Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês, tá? É somente um detalhe, né? De que existem estes mecanismos, tá? Existem muitas informações também que às vezes nós não conseguimos trazer naquele momento. Então, em um outro momento, a gente pode trazer, que a espiritualidade sempre nos intui, nos informa, e a gente traz no momento certo alguns detalhes, algumas explicações para elucidar e esclarecer melhor, tá? Então é isso, meus amados irmãos, meus amados amigos, espero que eu tenha auxiliado, espero que eu tenha trazido informações úteis, benéficas, tá? A todos vocês. Muito obrigado, tá? Perdoe-me por qualquer tipo de equívoco, falha ou erro, tá bom? Peço também que me desculpem na gravação anterior, né, e na outra, quaisquer tipos de interferências, tá? No momento, eu não consigo fazer as edições em meus vídeos, tá? Estou sem computador, estou sem notebook, não consigo fazer as edições, né? Na verdade, estou em busca, né, de certas melhorias, né? Então, no momento certo, na hora certa, no tempo favorável, assim que for possível, assim que eu tiver condições, assim que eu puder, vou melhorar a qualidade de áudio, vou melhorar a qualidade de vídeo, de imagem, inclusive o espaço físico, tá bom? Gratidão a todos, que Deus os abençoe de forma plena e absoluta e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até breve.